Vamos para exercícios sobre intervalos de confiança em proporção e média. O primeiro exemplo é com relação à proporção. Diz assim: uma empresa provedora de internet, a cada semestre, faz uma pesquisa de satisfação com seus clientes sobre o serviço prestado nas cidades que atende. A empresa possui 40 mil clientes. No caso aqui, isso é a população, né? População de todos os clientes da empresa. A tabela 1 apresenta os dados sobre a pesquisa de satisfação. Pede-se que sejam calculados os intervalos de confiança das proporções de clientes não satisfeitos em cada semestre, com 95% para o nível de confiança. Então eu pergunto no final se houve melhoria na insatisfação dos clientes. Ou seja, esse grau de insatisfação está melhorando, né? No caso, melhorando, claro que significa que o grau está baixando, né? O grau de insatisfação. Ou se ele está se mantendo, enfim. Ele quer que a gente faça esse tipo de análise. Então, para isso, a gente tem que fazer o intervalo de confiança para as três situações e fazer a comparação final. Na tabela 1, nós temos os resultados da pesquisa, onde para o primeiro semestre de 2020 nós temos aqui um total de 1.712 clientes que responderam, né, à pesquisa. Aí no segundo semestre nós temos 2.190 e no primeiro de 2021 2.060 clientes. Aqui é o total e aqui são os resultados parciais, né, de satisfação, de não satisfação e os que não souberam responder. Então, a gente vai fazer para cada semestre um intervalo de confiança. Para o segundo e para o terceiro. O primeiro passo que tem que se tomar, claro, é a proporção, né? Que a gente vai pegar os não satisfeitos. Lembra que o intervalo de confiança é com relação à insatisfação. Então, a gente vai pegar aqui os não satisfeitos sobre o total. Então, 710 dividido por 1.712. Que vai dar aproximadamente 41%. Eu fiz questão de sempre deixar a proporção com duas casas decimais. Então, se você tentar resolver o exercício e não der exatamente 41, é porque eu sempre aproximei para duas casas. E depois disso a gente vai fazer o teste, né? Testar o tamanho da população em relação à amostra. Para que serve isso? Na aula da professora Vera, deixa eu pegar aqui tamanho de amostra. Aqui. Nós temos esse teste, que é exatamente isso. Se o N, né, que é o N da amostra, o N da população for menor que 20N da amostra, então a gente vai usar esse fator de correção aqui, né? Esse fator de correção para corrigir esse valor do erro padrão de P. Então a gente sempre faz esse teste antes, né? Então aqui a gente vai fazer o teste. 40 mil é a população, 20 vezes 1.712 aqui. E a gente percebe que não é verdadeiro esse teste. 40 mil não é menor que 34.240. Então, se não, então a gente não precisa usar fator de correção, aquele fator de correção que tem lá, né? Não precisa usar esse fator de correção. Esse aqui. Então, a gente vai calcular o erro padrão. Aqui é o P41. As fórmulas estão todas no material da professora Vera. E aqui, 1 menos 0,41, 1 menos P, dividido pelo N da amostra, né? E a gente vai encontrar um erro padrão de 0,0119. Esse erro padrão a gente vai utilizar agora para calcular o erro amostral, esse erro aqui, erro amostral. No caso, o erro amostral é definido como Z vezes o SP. O SP é esse aqui, né? Então a gente vai pegar aqui, jogar aqui. E o Z a gente vai tirar daquela
distribuição, né? Normal padrão, aquela tabela. Como é que eu tenho que fazer para descobrir o Z? Então, na tabela você vai entrar, digamos que você queira que com 95% de confiança. Então, aqui é a área para 95% de confiança. Então, você quer descobrir o Z, né, para isso. No caso, vai ser esse Z aqui, referente a essa região. Né, região final. E para isso, você vai ter que adicionar essa cauda inferior, essa cauda da esquerda. Quanto é que é essa cauda da esquerda? Ora, se 95 é a parte central, então vai sobrar 5 para cada lado. Aliás, 2,5 para cada lado, né? Que no total dá 5. Então aqui nós temos 2,5 e do outro lado 2,5. Então 2,5 mais 95 vai dar 97,5. Então na hora de pesquisar na tabela você tem que buscar o valor referente a 97,5. Já botei essa tabela em uma outra aula para vocês, né? Então vocês pesquisem aqui 97,5. Aqui. Então, é 1,96. Né? 1,96. Então, utilizar o 1,96 aqui. 1,96 vezes o SP vai dar o 0,0233. Todas essas fórmulas que eu estou usando, pessoal, tá aqui na aula da professora Vera, né? A gente tem todas as fórmulas aqui. Para o intervalo, a gente vai fazer o mínimo e o máximo. Evidentemente, para o mínimo, a gente vai ter que pegar a proporção que a gente achou lá em cima, que é o 0,41, e subtrair do erro amostral, que a gente acabou de encontrar. Subtrai para encontrar o mínimo. E soma para encontrar o máximo. Então, a gente vai ter uma amplitude, né? A gente tem um valor médio, digamos assim, e a gente coloca mais para encontrar o valor máximo. E menos para encontrar o valor mínimo. Então, a gente tem aqui o mínimo de 38,67% e o máximo de 43,33%. Então, esse é o primeiro semestre do ano de 2020. O segundo semestre é o mesmo raciocínio. A gente vai primeiro fazer a proporção, que é 910 por 2.190. Lembrando aqui, 910 são os não satisfeitos com o total. E aí vai dar a proporção, que deu aqui 42, aproximadamente. E a gente faz o teste, né? Aquele teste, para saber se o N é menor que 20N. Ou seja, o N grande, que é o N da população, se é menor que 20N da amostra. Então, a gente percebe que sim, que é menor. E como é menor, a gente vai utilizar o fator de correção aqui. Ó. Esse fator de correção, que é o quê? Que é a raiz de N da população menos o N da amostra sobre o N da população menos 1. Então, a gente utiliza esse fator para corrigir o valor aqui do lado, que é P multiplica 1 menos P e aqui o N da amostra. Ao final dá esse valor de 0,0103 e nós vamos agora utilizar a fórmula para encontrar o erro amostral. Ou seja, utiliza o Z, que nós já encontramos na tabela, 1,96, para 95% de confiança, né, do nível de confiança. E, ao final, a gente tem 0,0202. Fazendo aqui o mínimo e o máximo, nós vamos encontrar 0,39 e 0,44 como os resultados aqui do intervalo. Por último, nós temos o primeiro semestre de 21. Novamente, os não satisfeitos com o total, faz o teste para saber o tamanho da população em relação à amostra, percebe que o teste passa no teste, né, é menor do que o 20N da amostra, então usa o fator de correção. E ao final a gente vai encontrar o valor de 0,0106 para o erro padrão de P. Novamente, esse continua constante, né? A gente tem que lembrar que é sempre o mesmo nível de confiança que a gente está trabalhando, multiplica pelo erro padrão e encontra o erro amostral. Faz o mínimo e o máximo,
e encontra aqui os valores de 0,39 e 0,43. Então, a gente vai comparar esses resultados aqui embaixo, né? Aqui nós temos para o primeiro semestre de 20, segundo de 20 e o primeiro do 21. Então, se a gente colocar aqui numa espécie de figura, vamos botar aqui para ficar mais fácil para perceber. Não vou botar necessariamente em escala, né? Estou fazendo desenho aqui na mão. Mas eu vou fazer aqui o esquema para ficar mais fácil de perceber. Aqui o primeiro é 38,67. Aí a gente tem 43,33. Vou mudar a cor aqui. 39,98. Então ele fica acima, né? Maior do que 38. Então 39 eu vou botar aqui. E ele vai até 44. Então 44 é um pouco maior do que o outro. Vou deixar aqui assim. Vou botar 39,98, 44,02. Então, 44,02. E por fim, eu vou usar aqui 39,92. Fica entre esses dois, né? Fica aqui. 43,08. Fica menor do que os demais. Bem, mais ou menos aqui. Vou botar aqui. Então, 39,92, 39,92 e o valor de 43,08. O que a gente pode perceber aqui? A gente percebe que, de certa maneira, todos os três intervalos de confiança eles têm regiões que uma, vamos dizer assim, tem semelhança com a outra, né? Se a gente fosse fazer aqui uma interseção, a gente consegue fazer essa interseção aqui, né? Mais ou menos nessa região. Então, esses três intervalos têm essa região como interseção, né? Então, a gente não pode dizer que os intervalos são diferentes ou que tem diferenças significativas entre eles, porque tem uma parte comum entre todos os intervalos. Então, essa é a conclusão. Não é possível afirmar que houve diferenças significativas na insatisfação dos clientes durante os 3 meses de pesquisa. Ou seja, se a empresa ela gastou alguma coisa, fez algum investimento para tentar diminuir a insatisfação do cliente, o resultado é que não houve melhoria diante desse possível investimento que ela fez para diminuir a insatisfação, né? Os clientes continuam insatisfeitos ali mais ou menos no mesmo grau de insatisfação. Então essa seria a conclusão diante do que a gente acabou de ver no exercício 1. Então no exercício 2, nós agora vamos ver intervalos de confiança não mais para proporção, mas para média. Como é que ele fala aqui? Que a gente vai ver agora a tabela 2, que apresenta valores médios de preços de locação de apartamentos, padrão médio, em 2 cidades, cidade A e cidade B. Pede-se então que sejam calculados os intervalos de confiança das médias, com 93% para nível de confiança, e ele também fala para analisar os resultados finais. Além disso, ele pede para considerar que as amostras não excedem, né? Considerar que as amostras não excedem 2,5% do total da população. Vocês podem ter achado estranho esse valor de 93, mas foi de propósito, para mostrar como calcular, né? Geralmente as tabelas elas não trazem assim valores quebrados, vem mais como 90, 95, alguma coisa assim. Então eu fiz de propósito 93, que realmente não é usual, mas eu fiz de propósito para ensinar como fazer um valor diferente. No caso eu vou utilizar o Calc, né? Esse aqui. Quem quiser pode usar o Excel também. E vamos ao exercício. Aqui a gente tem a cidade A e a cidade B. A média dos valores aqui é R$ 1.500 por mês e aqui R$ 1.800. O N, né, da amostra coletada para A é 25, para B foi 50. Aqui a gente percebe diferenças na questão de desvio, né? O desvio populacional existe para o B, já para o A não tem desvio populacional. Isso vai interferir na fórmula que a gente usa. E esse aqui tem um desvio amostral, o A, e o B não tem desvio amostral. Na cidade A, quanto é o desvio populacional? Quanto é o N?
Na cidade A, a gente vê que não tem desvio populacional. O N é 25. Se a gente for ver aqui, quando o N é menor que 30 ou variância populacional é desconhecida, então a gente usa essa fórmula aqui para erro amostral, né? Que aqui a gente não tem mais o Z, a gente tem o T. Esse T é o T de student. Não é mais esse Z que a gente viu no exemplo 1. Então, nesse caso aqui, a gente percebe que ele entra nessa situação. O N dele é 25 e ele não tem desvio populacional. E aqui fala que se o N for menor ou igual a 30 ou variância populacional desconhecida, então usa essa fórmula. Então é essa fórmula que a gente vai utilizar quando tiver aqui nesse terceiro ponto. Nós vamos primeiro calcular o erro, que a fórmula vai ser essa aqui, 500 sobre a raiz de 25. Esse 500, só para mostrar aqui a fórmula, é isso, né? Que a gente tem o desvio da amostra aqui em cima e aqui o N da amostra. Aí você pode estar se perguntando, mas por que eu não uso essa fórmula aqui, né? Eu tenho que fazer esse teste. Então, eu vou mostrar como fazer o teste aqui agora, considerando isso aqui que eu tinha dito, né, no exercício. Que o N ele não excede 2,5% da população, total da população. Considerando isso, a gente pode, de maneira aqui conservadora, vamos dizer aqui que ele assume o máximo. Ele assumiu 0,025 de N. Como o exercício fala que ele não excede, então vamos dizer que o máximo é isso. A gente sabe que aquela regrinha é assim, né? N menor que 20N. Então, se a gente pegar, substituir o N aqui, vai dar 20 vezes 0,025, né? Que isso dá 0,5 N. Então, essa desigualdade é verdadeira ou falsa? É falsa, né? 1 não é menor que meio. Então, se isso aqui é falso, eu não preciso utilizar isso aqui. Porque eu não satisfiz essa condição aqui. Essa condição não foi satisfeita. Então, vamos utilizar apenas essa fórmula. No caso aqui vai dar 100, né, que é 500 sobre 25. E eu utilizo esse 100 aqui agora na fórmula do erro amostral. Lembrando que eu tenho que calcular agora o T de student, que aqui vai dar 1,9 aproximadamente. Eu aproximei aqui. Como é que eu calculo esse 1,9? Então, qual é meu nível aqui? É 93. Né? Então, para 93, vamos imaginar aqui que eu tenho toda essa área, né? Até 93. Então, a gente tem 93 mais alguma coisa. Lembra? O 93 seria se fosse só aqui, né? Só essa área central aqui. Então, a gente tem 93 mais alguma parte. Que parte? Essa parte aqui. Essa parte vai ser o quê? Vai ser a 7 dividido por 2, né? Porque 93 menos 100 tem 7. Aí tem que metade para cada lado. Então, 3,5. Então, aqui a gente tem 96,5. Então, a gente vai ter que usar esse valor para calcular o T. Então, aqui no Excel, a gente já até tinha calculado aqui. Vou só apagar para mostrar. Então, a probabilidade é essa, 0,965. Grau de liberdade, lembra, a gente tinha 25 elementos. Então, é sempre 25 menos 1 é o grau de liberdade. E a fórmula aqui é INV-T. E a gente vai dar os parâmetros. O primeiro parâmetro é o número que ele fala aqui, é essa probabilidade, né? 95,6. E depois o grau de liberdade, que é esse
gente acha 1,9. Aproximadamente 1,9. Eu vou deixar só 1,9 mesmo. Então aqui a gente tem 1,9. Calcula, vai dar 190. E esse erro amostral a gente vai fazer menos e mais. A média, para encontrar aqui o mínimo e o máximo. A média é 1.500, então diminui de 1.500, 190, soma 190 aos 1.500. Então acha esse intervalo. Para a cidade B, a gente vê aquele teste novamente e percebe que para a cidade B, o N é maior que 30. Lembre, o N da cidade B é quem? 50. Então, 50 é maior que 30. Né? Então, ele é maior que 30. E ele tem também desvio populacional. Né? Como ele tem desvio populacional, aqui fala o seguinte. Se o N, caso de N maior que 30 ou variância populacional conhecida, então a gente vai nessa fórmula aqui, ou seja, eu não vou mais usar o T, eu vou usar o Z agora, normal padrão. Então, essa informação é importante para a gente definir qual fórmula a gente vai usar aqui. Ó. Vamos agora calcular o erro padrão. Novamente, eu não preciso fazer de novo aquele teste, né? A gente já sabe que o N menor que 20N aqui, N maior da população e da amostra, isso aqui não é verdade, não satisfaz. Então, a gente não usa aquela correção, a gente usa apenas essa fórmula aqui mais simples. 300 sobre a raiz de 50 vai dar 42,43, que vai ser utilizado aqui e multiplica-se por 1,81. Esse 1,81 a gente vai ter que ir nessa tabela, e procurar aqui 96,5. Ó, não tem nenhum exato, né? Mas aí a gente pega um aproximado aqui. É esse valor, de 1,81. Então, aproximadamente 1,81. Para pegar um valor exatamente, teria que aumentar a casa decimal disso aqui, né? Teria que pegar e tentar botar outras casas decimais aqui para tentar dar um valor mais próximo. Mas aí eu vou deixar só assim mesmo. 1,81. Então, 1,81 aqui, vezes 42,43, vai dar 76,80, que usa para dar a subtração aqui e a soma. Então, a gente acha o mínimo e o máximo. Então, a gente tem na cidade A esse intervalo e na cidade B esse outro intervalo. Então, para a cidade A, a gente tem aqui algo que vai de 1.310, 1.310 até 1.690. Na cidade B, a gente tem 1.700, que já fica aqui, 1.700 até 1.800. 1.723, eu não vou colocar casas decimais aqui, 1.876. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que há uma parte vazia aqui, né? Que nem o máximo desse não chega nem no mínimo desse aqui. Então, a gente pode perceber que os preços para locação, né, de aluguel, os preços de aluguéis aqui nessas duas cidades, eles são significativamente diferentes. Além disso, se a gente for fazer essa diferença aqui, o máximo menos o mínimo, 1.876 menos 1.723, 723, dá R$153 aqui, aproximadamente, eu não estou nem considerando as casas decimais, e aqui dá dando 1.310 menos 1.690, tá dando R$380. Então, a gente percebe que a diferença, né? Esse aqui é um intervalo mais fechado. Esse intervalo aqui ele é mais fechado. Ou seja, esse intervalo B, ele é um intervalo mais, vamos dizer assim, mais preciso, né, do que o intervalo A. O intervalo A é um pouco mais aberto. É possível afirmar, né, que há diferenças significativas entre os preços dos aluguéis das cidades. Então é isso, esses são os exercícios que eu tinha aqui para mostrar hoje.